isso, pessoal. Aqui tem HP, Lenovo, Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a Shenzhen, uma cidade que levou para um outro patamar a ideia de transformação urbana. Estamos falando de um lugar que é conhecido como a Fábrica do Mundo ou o Vale do Silício da China. Fique conosco para conhecer Shenzhen. Em nosso primeiro episódio na cidade, nós revelamos uma face pouco conhecida de Shenzhen. Nos centramos em sua história mais ancestral. Sem ela, Shenzhen não seria o que vemos hoje. Chegando no presente, nos deparamos também com o futuro, e ele traz seus próprios desafios. Um deles é a quantidade de scooters na cidade. Estamos falando de cerca de 6 milhões de veículos de duas rodas. Há mais scooters do que gente na cidade. Mas nos sentimos recompensados pela excelente malha de metrô. Se pode ir em quase toda parte e atende sob condições sempre muito confortáveis. Você pode até escolher o vagão com a temperatura mais agradável. Olá pessoal, estamos indo para a OCT Loft, que é uma fábrica antiga, desativada, que abriga agora diversos artistas, enfim, se assemelha muito ao distrito artístico que a gente viu em Pequim, que também tem essa pegada, de uma fábrica reaproveitada para outros tipos de produção. A transformação de espaços industriais obsoletos em centros culturais vibrantes é um dos pilares do desenvolvimento urbano contemporâneo na China. Esse fenômeno não apenas preserva a memória arquitetônica do período de industrialização pesada do país, mas também impulsiona a economia criativa nas grandes metrópoles, atraindo visitantes de toda parte. Um exemplo de como Shenzhen abraça o seu passado recente, para construir o seu presente e o seu futuro, é essa região aqui do OCT Loft. É uma região de uma antiga fábrica de armazéns que foi transformada num centro de arte e design contemporâneo. Localizado no distrito de Nanshan, o complexo demonstra como uma cidade que nasceu para ser o canteiro de obras do mundo está amadurecendo para se tornar também uma capital global do design e da inovação. Além de arte, você pode encontrar restaurantes super interessantes. Originalmente, aqui era a fábrica dos aparelhos de televisão Konka, nos anos 1980. Nos anos 1990, então, vai a decadência e os prédios ficam então abandonados. Somente no início dos anos 2000 é que esse lugar vai começar a tomar o formato que tem hoje, com essa configuração que reúne cafés, arte, lojas de coisas de segunda mão, enfim, um espaço alternativo, vamos assim dizer, em alguns aspectos. Esse processo se relaciona ao conceito de reuso adaptativo, onde a estrutura original é mantida, mas a função é radicalmente alterada. Diferente de reconstruções totais, muitos projetos mantêm as texturas de concreto bruto, tubulações expostas e guindastes metálicos. Um dos marcos é a OCT Art e Design Gallery, cuja fachada é uma malha metálica hexagonal que envolve o antigo prédio, simbolizando a fusão entre o legado industrial e a vanguarda. Hoje, segundo a Unesco, Shenzhen é uma cidade do design. E o OCT Loft reflete isso com sua oferta de estúdios de design gráfico, escritórios de arquitetura e agências de branding. O espaço é conhecido por sua atmosfera relaxada, com ruas arborizadas e fechadas para carros, o que o torna um refúgio do ritmo frenético de Shenzhen. O OCT Loft é a prova de que Shenzhen não é apenas feita de vidro e aço.
Ele representa a memória urbana de uma cidade que tem apenas 45 anos de história, provando que espaços em desuso podem ganhar uma segunda vida sem perder sua alma original, servindo como pulmão cultural para uma das metrópoles mais tecnológicas do planeta. Falando em tecnologia, dali fomos para um dos lugares mais icônicos da cidade quando se trata do comércio de equipamentos eletrônicos. Um lugar que é simplesmente o epicentro de um país que se consagra na história da inovação e no desenvolvimento tecnológico. Parte desta história vai terminar num lugar como este, um dos maiores centros de vendas de eletrônicos do mundo. É num lugar como esse que a gente entende na prática por que Shenzhen se transformou num ícone da inovação e do desenvolvimento tecnológico. Diferente de outros polos de inovação que apenas focaram em software, Shenzhen passou a dominar a infraestrutura física. A cidade possui a maior densidade de componentes eletrônicos, fábricas e engenheiros de manufatura do mundo. E é isso, pessoal. Aqui tem HP, Lenovo, acessórios para Apple, iPhone, derivados, bugigangas, tá tudo aí pro que vocês quiserem. Por exemplo, o que levaria meses para ser fabricado na Europa ou nos Estados Unidos pode ser finalizado em dias por aqui. Essa proximidade física entre a ideia, o design e a execução, a fábrica, reduz drasticamente o ciclo de inovação. Além disso, a demografia da cidade é um fator determinante. Com uma das médias de idade mais jovens da China, Shenzhen atrai talentos ambiciosos de todas as províncias e do exterior. A velocidade de Shenzhen não se refere apenas à rapidez da construção civil, mas à agilidade mental de uma força de trabalho altamente qualificada em ciência, tecnologia, engenharia e matemática, disposta a inventar e fabricar produtos em ritmo frenético. Fechamos o dia num lugar que nos oferece paisagens inesquecíveis, especialmente à noite, quando as famosas luzes de Shenzhen iluminam toda a cidade. Bom, pessoal, estamos subindo um morro, um pequeno morro talvez, porque lá de cima a gente tem uma vista da cidade à noite, com a iluminação dos prédios. E é onde também tem a estátua do Deng Xiaoping. Só faço isso porque é aqui, né? De noite, tranquilo, protegido, várias câmeras. Vamos lá. Se fosse no Rio de Janeiro, eu não iria. Está de noite, nós vamos subir um morrinho pra de lá ter uma vista da cidade. E cuidado com as escadas aí, Carlos. Bom, amigos, o espetáculo noturno no distrito de Futian é simplesmente um dos maiores feitos de coordenação urbana do mundo. A estimativa para essa iluminação impressionante é de aproximadamente 1,18 milhão de luzes LED, tudo coordenado. Não assistimos sozinhos, estamos na companhia de Deng Xiaoping, o líder que foi o principal arquiteto da abertura econômica da China. Mas você pensa que o espetáculo começou? Está enganado. É agora que a coisa passa a nos encantar de verdade.
Diferente de um letreiro luminoso comum, o sistema de Shenzhen trata cada prédio como um módulo de pixels. Cada edifício que vemos é mapeado em 3D. Então, os engenheiros calculam a posição exata de cada barra de LED instalada nas janelas ou estruturas. Assim, cada prédio tem uma resolução própria, mas o sistema central os enxerga como parte de uma tela virtual gigante que se estende por quilômetros. Fantástico, não é? Aqui vemos, mais uma vez na prática, essa tal integração entre software de ponta, hardware local e planejamento urbano, que permite que Shenzhen transforme o horizonte de uma cidade inteira em uma narrativa visual fluida. Espero que este roteiro tenha te inspirado a conhecer Shenzhen, uma cidade que se reinventa a cada momento, mas não deixa de lado suas fortes raízes.